O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Eu queria que nós, nessa noite, pode continuar de pé, só por alguns instantes. Eu queria que nós tentássemos mergulhar e imaginar que nós somos o povo de Deus cantando essa canção. Imagine você estar na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, e de repente chega na sua rua, na sua cidade, na sua casa, um exército fortemente armado, que ataca você, mata algumas pessoas da sua família, toca fogo na sua casa, destrói tudo que vê pela frente e leva aqueles que sobreviveram presos, cativos, aprisionados para a sua terra distante. E onde você habitava, o lugar que lhe era tão caro, era o seu lugar de refúgio, o seu lugar de aconchego, se torna monturo, destruição, desolação. E agora você e seus irmãos, vizinhos, familiares, que sobrevivem a essa assolação, serão e viverão como escravos durante 70 anos numa terra estranha. E tudo isso acontece porque você é alguém que se chama pelo nome do Senhor, é alguém que se diz um crente, um cristão, mas você vivia a sua vida desprezando o Senhor. Ele era seu Deus somente da boca para fora, mas o seu coração estava distante dele, e muito pelo contrário, muitas vezes o seu coração se inclinava a render graça e louvor a outros deuses estranhos. Você sacrifica os seus próprios filhos a deuses estranhos. E de repente o Deus da sua vida, que é seu Pai e que lhe ama sobremaneira, traz sobre você a assolação, a disciplina e o castigo, para tu entenderes, e eu também, que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e que o nosso relacionamento com Ele deve ser levado demasiadamente a sério. Só que lá no Salmo 126, está escrito: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como aquele que sonha. O mesmo Deus que nos prova, o mesmo Deus que nos disciplina, é o Deus também que nos perdoa, que sara a nossa terra e nos dá uma nova chance de reatarmos a nossa comunhão com Ele. Pode sentar, meu amado irmão. Eu queria que você se imaginasse nessa história. Você regressa depois de 70 anos de escravidão. E você está lá. Os muros, quando você volta, os muros estão destruídos. E você vai recomeçar tudo de novo. 3 vezes por ano, os povos saíam de onde estavam, de onde moravam,
e iam em direção a Jerusalém, cidade santa, lugar de Deus, morada de Deus. E 3 grandes festas eram celebradas ali. A festa da Páscoa, que era celebrada junto à festa dos pães sem fermento. A festa das semanas, também chamada de Pentecostes, ou festa da colheita. E a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas. E quando chegava o tempo de ir para a festa, o povo dizia, como diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você é este povo, imagine-se nessa história. E eles saíam em peregrinação em direção a Jerusalém. O texto nos diz, o Salmo 121, versículo 1, nos diz o seguinte: o salmista diz, elevo os olhos para os montes. Israel é uma terra circundada por montanhas, e era muito comum se fazer altares a deuses, ora a deuses estranhos, ora ao Deus de Israel. Lastimavelmente, a idolatria não existia somente nos arredores de Israel, mas também a idolatria existia entre o povo de Israel. E o que é idolatria? A idolatria se manifesta quando eu coloco algo ou alguém em primeiro lugar na minha vida. Eu dedico a minha fé e a minha adoração àquele ser. Tudo que é colocado em primeiro lugar na nossa vida, que não seja o Deus Criador dos céus e da terra, aquilo se constitui como um ídolo nas nossas vidas. E o salmista vai, e aqui eu queria imaginar com você, eu e você, juntos nessa romagem, em peregrinação a Jerusalém. Algumas pessoas moravam muito distantes de Jerusalém, cidades que distavam mais de 100 quilômetros, e essas pessoas iam a pé, e não era um terreno muito plano, asfaltado. Você não tinha condição de pegar um Uber, ou um táxi, ou um avião, ou um carro. O meio de transporte não era esse. Você ia a pé, ou montado no seu jumentinho. Isso você levava a sua bagagem, seus filhos pequenos, carregando peso. O sol era vorazmente causticante e opressivo. Chegavam a temperaturas aproximadas aos 50 graus. Às noites a temperatura caía vertiginosamente. Existia durante esse trajeto, que durava muitas vezes dias ou semanas, existia muitos riscos de predadores, de animais, de ursos, de leões. Os ladrões, os meliantes da época ficavam de olho naqueles romeiros que trafegavam para Jerusalém, com o fim de roubar aquilo que eles carregavam. Ou seja, meus amados, o trajeto para muitas famílias era uma peregrinação muito difícil. E aí o salmista olha para aquelas montanhas. Eles estavam no vale, mas olhavam para cima. E dizia o salmista, eu elevo os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta, ele diz, de onde me virá o socorro? E eu faço essa pergunta para você e para mim. De onde vem o seu socorro? De onde vem o teu socorro? De onde vem o meu socorro?
O próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como eu vos falei, meus irmãos, era costume do povo de erguer altares nos montes. Possivelmente nesse trajeto, que durava dias ou semanas, como eu vos falei, era comum talvez encontrar pessoas sacrificando aos seus deuses. Queimava-se incenso, sacrifícios eram oferecidos em favor de falsos deuses. Crianças eram imoladas, lançadas ao fogo, nesses sacrifícios macabros. Infelizmente, inclusive pelo próprio povo de Israel, eles chegaram a fazer isso com seus próprios filhos. Talvez nesse momento o salmista olhava para os montes, e talvez ele olhasse para o monte Moriá, que foi o monte no qual o primeiro templo construído por Salomão, que havia sido destruído pelos babilônios. Ou talvez ele esteja olhando para o próprio monte Sião, onde Davi construiu o seu palácio, a famosa cidade de Davi. Sião, que tanto era o nome daquele monte, mas também era um dos nomes da cidade de Jerusalém. E brota do coração do salmista, no cansaço da peregrinação. Muitas vezes nós estamos caminhando a nossa vida cristã e nós nos sentimos cansados. E ele olha e brota do seu coração, ele olha para o alto e brota do seu coração uma pergunta: quem é que pode me socorrer? De onde me vem o socorro? A quem eu posso clamar? Em quem eu posso confiar? E respondendo essa pergunta retórica, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é o meu refúgio, é o Senhor que é a minha fortaleza, é nele em quem confio. E ele diz mais: ele fez o céu e a terra. Em outras palavras, o meu socorro vem de um Deus que é criador e que criou a partir do nada. A palavra de Deus nos diz que a terra era sem forma e vazia, e com o poder da sua palavra, a partir do nada, quando nada havia, Deus disse: haja, e houve. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. O céu aqui, meus amados, é esse arco visível que nós vemos, onde as nuvens podem por nós ser contempladas. É o Deus que fez o espaço, o lugar dos corpos celestes. O Deus que criou os quase 2 trilhões de galáxias, que criou os planetas e o sem número de estrelas. Hoje os estudiosos estimam que nós temos aproximadamente no universo alguns sextilhões de estrelas. É um número simplesmente inconcebível para a nossa mente humana, meus irmãos. E nós lemos na palavra de Deus que Ele cria tudo isso a partir do poder da sua palavra. Haja luz, e houve luz. Haja céus, luminares, sol, lua, estrelas. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. É desse Deus que vem o meu socorro. Meus irmãos, existe uma unidade de medida quando se fala de universo, chamada de parsec. Para os irmãos terem uma ideia, um parsec corresponde a aproximadamente 32 trilhões de quilômetros. Um parsec,
32 trilhões de quilômetros. Os astrônomos estudando o universo, eles afirmam categoricamente que existem galáxias que estão distantes uma da outra aproximadamente 1000 parsecs. Se um parsec é equivalente a 32 trilhões de quilômetros, imagine 1000 parsecs. Faça a conta aí, por favor. De uma galáxia para outra. E nós temos aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo. Comece a contar aí. 1, 2, 3. Chega em 2 trilhões de galáxias. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías, capítulo 40, que o Deus que eu e você servimos, estendeu os céus, medindo o quê? A palmos. Elevo os meus olhos para o alto, para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde vem o seu socorro? O nosso Deus fez a terra, o solo, a terra firme e tudo o que neles há. No livro de Gênesis capítulo 1, nós lemos: e disse Deus: haja erva verde, árvore frutífera, produzam as águas, produza a terra alma vivente. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine o homem sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado e sobre toda a terra. Meus amados irmãos, o Deus que eu e você servimos, Ele é Criador da terra, dos céus e do mar. Glória ao seu santo nome. O versículo de número 3 nos diz o seguinte: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Uma outra versão nos diz: não deixará vacilar o teu pé. O que é que nós vemos aqui, pastor André? Aqui nós temos uma mudança, uma provável mudança na pessoa que está falando. 3 possibilidades. E eu gostaria de fazer aqui uma demonstração. Gostaria de convidar aqui o pastor Moisés para vir aqui. Pode ser, pastor Moisés? O senhor poderia vir aqui comigo? Imagine que nós estamos peregrinando para Jerusalém. Nós somos romeiros. Nós estamos na estrada. E o salmista está cantando essa canção juntamente com seus irmãos, com seu povo. E ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aqui no versículo número 3, nós temos alguém, uma outra pessoa falando: não deixará vacilar o teu pé. Nós temos aqui, na minha compreensão, e de acordo com algumas leituras que eu fiz, eu poderia imaginar 3 possibilidades, pastor. A primeira delas, nós temos um outro peregrino, ou um outro sacerdote, que com aquele salmista estava, e aquele peregrino diz para o seu amigo, leia por favor o versículo número 3. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Olha que coisa linda. O salmista, ladeado por algum outro, aquele outro diz para ele: olha, ele não vai deixar vacilar o teu pé, ele não vai cochilar. Muito obrigado, meu pastor, por sua gentileza e cordialidade. Você está tentando visualizar? Aqui também poderíamos imaginar o próprio salmista falando para si próprio, imaginando-se como uma segunda pessoa. E uma terceira possibilidade seria o próprio Deus falando no seu coração, dizendo isso: não deixará vacilar o teu pé.
Então nós sabemos que de uma forma ou de outra, nós estamos estudando uma poesia, e essa poesia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e tudo brota dele, tudo brota do Senhor. Mas nós vemos aqui uma palavra de encorajamento. Pastor André, o terreno, como eu vos falei, presbítero Demétrio, era um terreno acidentado, escorregadio, pedregoso, cheio de subidas e descidas. E ele diz: não deixará vacilar o teu pé. De quem são esses pés? O pé de quem? Quais são os pés os quais Deus não permite que vacilem? Para quem é dirigida essa promessa? Acredito eu, meus irmãos, que esse Salmo 121 se coaduna muito com o Salmo 91, e acredito que a resposta para quem essa promessa é dirigida poderia ser dito o seguinte: é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não é uma promessa dirigida a todas as pessoas, é uma promessa dirigida ao seu povo, àquele que leva a sério a sua vida cristã, aquele que não vive dissolutamente, e que só recorre ao Senhor quando bem lhe parecer favorável. Não é para aquele que olha para o Senhor como apenas um doador de bênçãos, ou como um caixa eletrônico espiritual, mas é alguém que habita, que mora no esconderijo, na presença, e descansa na sombra do Deus Todo-Poderoso. Essa promessa ela é feita para aquele que diz do Senhor: Ele, o Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, é o meu Deus em quem confio. Essa promessa é dirigida para aquele que se apega ao Senhor com amor e conhece o seu nome. Nos versículos 11 e 12 do Salmo 91 está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. No livro de Provérbios está escrito: então andarás confiante, capítulo 3, então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. O versículo 3 ainda nos diz: aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. A princípio, nós poderíamos pensar o seguinte: mas meu Deus, por que dizer isso? É óbvio, presbítero Demétrio, que nosso Deus não dorme. Mas por que dizer isso? Meus amados, na literatura mesopotâmica do mundo antigo, era dito, na cultura daquele povo daquela época, que um Deus que dormia, que cochilava, não era um Deus digno de receber as orações do seu povo. Então é nesse contexto que o salmista, inserido dentro de uma cultura, ele diz isso: o Deus da gente é diferente. Tem Deus aí que dorme, Deus com D minúsculo, mas o nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila. Tosquenejar é fazer isso, meus irmãos, é pescar, querer cochilar. O nosso Deus nem pestaneja, nem cochila, não tosqueneja. Ele está sempre atento, com seus olhos atentos para nós, para o clamor do seu povo. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor está atento, pastor André. Ele não dorme. O versículo 4 ainda diz assim: é certo que ele não dormita. Ele não se cansa, meus amados irmãos. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, nem se fadiga, nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías capítulo 40. O versículo 4 ainda nos diz: Ele é o guarda de Israel.
É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aqui nós temos uma coisa muito bonita. É que o Senhor é o nosso guarda individual, mas Ele também é o nosso guarda enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto igreja. Ele não é somente o guarda de pastor André, Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda do seu povo, povo com o qual Ele tem uma aliança. A palavra guardar aqui é uma palavra belíssima. A palavra guardar aqui tem um sentido de alguém que cerca, faz uma cerca de proteção com espinhos, para evitar qualquer tipo de mal, qualquer tipo de predador. Ele faz uma cerca cheia de espinhos. Significa proteger, cuidar, preservar, vigiar, zelar, guardar cuidadosamente. O Senhor é o nosso guarda, Ele é o nosso protetor. Nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está comigo, está conosco como individuais e como povo de Deus, como seres individuais e também como povo coletivo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. É Ele quem nos protege. Ele protege aquele que habita no seu esconderijo. Habitar dá a ideia de morar, não é alguém que visita esporadicamente. O texto não diz aquele que visita esporadicamente o esconderijo do Altíssimo, é aquele que habita, Evandro, é aquele que mora, é alguém que leva a sério a presença de Deus, é alguém que todos os dias abre os olhos e canta como aquela canção que diz: o meu primeiro pensamento ao despertar é para ti, Senhor Jesus, e a oração que eu fizer ao me deitar é para ti, Senhor Jesus. É alguém que coloca o Senhor em todos os seus planos, projetos, propósitos. É alguém que não anda só, que não compra só, que não vai a lugar nenhum só. Ele sempre pede, clama a proteção, a presença, a direção, o ensino, a graça do Senhor. Ele nada faz só, Ele está acompanhado. E a Bíblia diz que Ele é a nossa sombra, a sombra à nossa direita. Aqui nós temos duas imagens muito bonitas. Por quê? Porque sombra representa o quê? Um lugar de refrigério, pastor Moisés. Imagine o sol causticante. De repente, eles armavam as suas tendas, ou amparados pela sombra dos montes, eles tinham um momento de refrigério. Sombra significa descanso, amparo, proteção. E uma segunda coisa muito linda aqui, é que quando a luz está refletindo sobre nós, aonde quer que nós andemos, a nossa sombra vai nos acompanhar. Essa é uma metáfora muito bonita. Onde eu ando, a minha sombra está comigo. Ou seja, Deus está dizendo: onde tu fores, eu estarei contigo. Eu sou a tua sombra à tua direita, eu não te desamparo. E uma outra coisa belíssima nesse versículo é a palavra direita aqui. Eu sou a tua sombra à tua direita. É dessa palavra direita aqui no hebraico que dá lugar, que dá o nome à nossa equipe de surdos. A palavra aqui no hebraico é a palavra iade. O que significa a palavra iade? Significa, ela traz a ideia de uma mão aberta, e essa mão indica poder, indica os meios, indica a direção, indica força, autoridade, direito de posse, suporte. Em outras palavras, tu és meu, o Senhor está dizendo, tu és o meu povo, eu sou o teu Deus, eu sou a tua sombra à tua direita, e a minha mão está estendida sobre ti, e tu és meu. E eu estou aqui para te dirigir, para te apontar os meios, para te dar a força necessária, porque tu és meu. Bendito seja o santo, glorioso, inefável, indescritível nome do Senhor. O versículo 6 ainda nos informa: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Meus irmãos, no Oriente Médio, dois grandes riscos numa viagem como essa.
a desidratação e a insolação. A insolação, o corpo atinge temperaturas altíssimas, acima dos 40 graus, o corpo. O que é que acontece com o corpo? O sistema de transpiração, ele deixa de funcionar. Você não transpira mais. Então o seu corpo não resfria. E aí sintomas como dor de cabeça, tontura, náusea, pele quente, seca, porque não transpira, não tem suor, pulso rápido, tontura, temperaturas elevadas, distúrbios visuais, confusão, respiração rápida, difícil, palidez, desmaio, eram coisas que eram extremamente factíveis e possíveis de acontecer numa viagem como essa. Uma segunda coisa seria a desidratação. O corpo perdia mais líquido do que ingeria. E isso gerava uma baixa concentração de água, mas também uma baixa concentração de sais minerais e líquidos orgânicos no corpo, a ponto de impedir que ele realizasse as suas funções normais. Mas aí a Bíblia está dizendo: o sol não te molestará de dia. O nosso Deus é capaz de nos guardar em toda e qualquer situação. Até os efeitos praticamente incombatíveis do sol, com a ação de Deus, ele pode ser revertido, porque o Senhor é a nossa sombra. E aí você vê um versículo um pouco estranho para nós, porque o texto diz assim: e a lua de noite. Mas espera aí, quem já viu se expor à lua e você ser prejudicado? A lua, tão bonita, a gente admira tanto. Mas Deda, no mundo antigo, acreditava-se que uma alta exposição à luz da lua gerava problemas psíquicos nas pessoas, problemas de saúde. Existem textos extremamente antigos, textos de médicos da Babilônia, da Assíria, do primeiro milênio, que relatavam que pessoas rangiam os dentes, que pessoas tinham tremores nas mãos e nos pés, e apresentavam sinais como se fossem sinais de epilepsia. Vocês já leram na Bíblia aquele termo lunático? Jesus curando um lunático, é dessa concepção. O termo lunático vem dessa ideia aqui. Todavia, meus amados, o que é que a Bíblia nos diz? O Senhor nos livra de dia e de noite, dos males do sol, dos males da lua. Por quê? Porque Ele é o nosso socorro de tudo, e Ele é o nosso socorro sempre. Amém, meus amados? Estamos caminhando para o final. Versículo 5. Desculpa, versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. No Salmo 91 nós lemos: Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Você crê nisso? Não? A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Meus irmãos, aí nós nos questionamos, dizendo: mas o mal vem sobre nós. Nós passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por dificuldades. Como explicar esse texto? O mal, no sentido estrito da palavra, ele não acontece na nossa vida.
porque tudo é convertido em bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu hoje saio daqui e lá na esquina bato o carro e fecho os olhos aqui, eu já abro no céu, a minha promoção foi adiantada. Não existe mal nenhum sobre a minha vida. O Senhor está comigo. Às vezes vem em forma, com a cara carrancuda, a cara feia, com cara de tragédia, com cara de provação, com cara de luta. Mas se eu sou de Cristo, se Ele é o meu Deus, o Senhor da minha vida, Ele é o meu guarda de Israel, e tudo o que acontecer na minha vida é permissão dEle para o meu crescimento. Não é o mal em si. Nenhum mal pode prevalecer na vida do cristão, porque o Senhor é o seu Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida. O mal em si só, não. Ele nos guarda de todo mal. Davi no Salmo 56 ele diz o seguinte: em ti tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Ele guarda a nossa alma, guarda o nosso eu interior, e isso é o mais importante, meus amados. O que é que nós tememos mais? Nós tememos perder as coisas daqui da terra, ou nós tememos perder a nossa salvação? Nós somos muito arraigados às coisas daqui, mas nós temos que entender que a nossa maior preocupação é estar distantes de Deus. Medo nenhum pode ser maior do que estar longe de Deus. Nosso medo maior deve ser a condenação eterna, longe de Deus no inferno. Esse deve ser o nosso maior medo. O nosso corpo vai morrer aqui, mas a nossa alma tem um destino certo. Ou é o céu de glória, ou o inferno de tormento eterno. O versículo 8 nos diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Eu queria que nós agora comparássemos o homem com Deus. Como nós somos o homem? Às vezes começamos bem, terminamos mal. Começamos empolgados, mas com o tempo e com as circunstâncias adversas, logo desanimamos. O homem promete e não cumpre, mas o Senhor é diferente. Absolutamente único. Ele controla o início e controla o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. É o Deus que é poderoso para guardar a nossa entrada e a nossa saída em todas as circunstâncias da vida. Com o Senhor não é aqui e acolá, é desde agora e para sempre, aleluia. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, ou seja, a nossa vida e a nossa morte estão em suas santas mãos. Os seus, Ele conhece e chama pelo nome. Amém, meus amados irmãos? O Senhor te guardará todos os dias da tua vida. Meus irmãos, eu gostaria de terminar com algumas rápidas aplicações. Da mesma forma que os peregrinos estavam ali seguindo em romagem para Jerusalém, assim somos nós. Estamos peregrinando para a cidade santa, para a cidade celestial, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém. Durante essa jornada, nós vamos enfrentar lutas, ameaças, enfermidades. Mas nós não devemos jamais esquecer que nós não estamos sós. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Uma terceira aplicação, meus irmãos: tenhamos cuidado para que a gente não fique acomodado na fé. Porque diante de tanta proteção, diante dessa soberania de Deus, a gente pode se acomodar. Tudo o que acontecer na minha vida é da vontade de Deus, então não vou orar, não vou servir, não vou evangelizar. Cuidado com isso. Se temos um Deus tão maravilhoso assim, e Ele não é um Deus somente um galardoador, apenas um doador de bênçãos espirituais para você, não. Ele é Deus que requer de nós o nosso serviço, a nossa adoração. Portanto, oremos, sirvamos e evangelizemos. Este é o nosso chamado. Em quarto lugar, meus irmãos, o povo se dirigia para Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor. Muito derramamento de sangue. Milhares de cordeiros eram abatidos. Aproximadamente 100.000 cordeiros, para os irmãos terem uma ideia, eram abatidos numa festa da Páscoa. Mas hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque o sacrifício de uma vez por todas já foi derramado ali naquela cruz do Calvário, para aplacar a ira de Deus e encobrir e perdoar os nossos pecados. O sangue de Cristo, de uma vez por todas, já foi derramado na cruz do Calvário. E a quinta e última aplicação: naquela época pós-exílica, nós já tínhamos o segundo templo. Escute isso, por favor. Esse segundo templo não era aquele templo construído por Salomão. Era um templo mais simples. Foi construído sob a égide de Zorobabel, que era um dos chefes de Judá. Era um templo bem mais simples. E o profeta Ageu, que era um profeta dessa época do exílio, ele profetizou dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E quando esse templo foi construído e foi apresentado, a glória de Deus não desceu como desceu lá no primeiro templo construído por Salomão. E aí nós ficamos nos perguntando: o que aconteceu? Essa profecia de Ageu era uma profecia messiânica. Ela se referia ao nosso Cristo. A glória da segunda casa é Cristo Jesus. Ai, Jesus, que coisa linda. Quando esse segundo templo foi acabado, eles oraram, fizeram uma dedicação bonita, belíssima, mas a glória de Deus não desceu. Por quê? Porque essa profecia messiânica encontrou o seu cumprimento em Cristo. O Deus encarnado entrou por aquelas portas daquele templo, que já na sua época já havia tido uma segunda reforma com Herodes o Grande, né? E na ocasião da sua morte no Calvário, foi o véu daquele templo que se rasgou de alto a baixo, indicando que agora, pelos méritos de Cristo, os redimidos têm acesso ao santuário celestial. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esta dádiva, que é a tua santa e gloriosa palavra. Rendemos louvor, gratidão a ti por essa oportunidade tremenda. Que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado pela tua santa palavra, que é pura, santa, maravilhosa, e que é uma fonte inesgotável de sabedoria e de alimento para o teu povo. Abençoe nossos pastores, abençoe nossos presbíteros, diáconos, líderes de departamentos, todas as nossas crianças, jovens, adolescentes, toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Te louvamos, te pedimos graça e misericórdia, para que sigamos a nossa peregrinação, olhando para o consumador, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que corramos a carreira que nos está proposta, sabendo que o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, vamos assentar. Obrigado.